Gente, eu queria falar sobre o alcoolismo e o EFT, será que o EFT pode ajudar em casos de familiares de alcoólatras? O alcoolismo é realmente muito frequente no Brasil, né? A gente sabe, todo mundo conhece. E na clínica não é diferente. A maioria dos meus pacientes tem questões relacionadas ao alcoolismo, são filhos de pais alcoólatras ou filhas de mães alcoólatras, ou mulheres, esposas ou maridos de alcoólatras. O mais frequente é homens alcoólatras. E eu queria falar hoje sobre os filhos de homens alcoólatras. Porque o que acontece? O grande problema do alcoolismo é que ele não se restringe, né, somente à vítima do alcoolismo, né? Todo mundo e toda a família é gravemente e profundamente afetada por essa doença. Os filhos, especificamente, eles sofrem e se não cuidarem, é muito frequente que eles carreguem pontos de estagnação na vida, né? Pode ser tanto na vida profissional quanto na vida afetiva, né? As crianças são muito onipotentes. Então, elas não compreendem, né, a doença, não sabem por que o pai é tão ausente e elas criam uma fantasia de que é como se a filha pensasse assim, se eu fosse mais boazinha, meu pai ia me amar, então meu pai ia parar de beber. Como se elas acreditassem que a culpa do alcoolismo é delas, né? Então se eu fosse mais boazinha, se eu desse menos trabalho, se eu fosse mais legal, se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais interessante, se eu fosse mais... Se eu tivesse valor, na verdade, em resumo se eu tivesse mais valor, meu pai ia parar de beber. Meu pai ia me amar. Eu ia ser um motivo suficiente para o meu pai parar de beber. Então, elas carregam isso vai minando a autoestima delas, né? É muito frequente uma desvalorização de si grande, profunda, que vai minando tanto a confiança, quanto a energia, quanto a segurança, e por isso elas não conseguem avançar e estagnam, elas vão ficando quietinhas, sonham e querem criar uma vida, mas a falta de confiança não permite que elas avancem, né? E por isso que vai estagnando, né? Além de outras emoções, não só a culpa. A culpa é muito forte, mas tem muito medo, tinham muito medo do pai matar a mãe, muita compaixão pela situação da mãe, muita vergonha do pai, muita raiva, ódio, misturado, tudo isso muito misturado com o amor que elas sentem pelos pais e uma vontade imensa de salvar eles, mas que vai ficando, que elas vão se tornando muito impotentes também, porque o pai acha aquilo tudo natural, é tudo normal, aquela bebida, não percebe que tá doente, né? Também, isso vai ficando ali e precisa ser cuidado. Outra questão também, além da estagnação, é comum elas se tornarem, os filhos se tornarem controladores, né? Porque querem controlar aquela instabilidade, né? Porque cresceram num ambiente de muita confusão, de muita briga, de muita discussão, de violência doméstica, de abuso infantil, de gritarias, e também de miséria. Acontece muito, porque o dinheiro vai ficando ali no bar, com bebidas, né? Para sustentar o vício e vai faltando dinheiro, às vezes até para necessidades básicas, né? Tem uma paciente que ela conta que quando ela tinha 18 anos ela começou a trabalhar, então ela começou a ter mais liberdade, ela passava o maior tempo possível fora de casa, ela ficava na rua ou em qualquer outro lugar para não ficar na confusão e no caos que era a casa dela, ou quando o pai não estava em casa, eles não adiantava porque ela continuava apreensiva, era sempre aquela surpresa, né? Como que o papai vai chegar hoje? O que ele vai aprontar? O que vai acontecer aqui? Então nunca estava em paz, nunca estava tranquila. Era sempre aquela casa instável, aquela
confusão. Eu queria só realmente dar essa pincelada nesse assunto para falar que o EFT pode ajudar muito, eu recomendo, porque eu tenho grandes casos, bons casos de grandes avanços, né, que as pessoas foram, à medida que foi limpando toda essa culpa, esse medo, essa baixa autoestima, elas conseguiram avançar, né, em pontos que estavam estagnadas, conseguiram criar o caminho que sonhavam, tanto profissional quanto afetivo. E se você sofre com isso, procure ajuda, porque é possível. Nesses casos, a autoaplicação do EFT não é suficiente, precisa do suporte, da ajuda de um terapeuta, mas é bem possível esse avanço e não precisa ficar sofrendo sozinho. Procure ajuda que o EFT pode te ajudar.